Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Hoje é domingo, dia do Senhor, domingo 21 de dezembro. Ó sol nascente justiceiro, resplendor da luz eterna, ó vinde e iluminai os que jazem entre as trevas e na sombra do pecado e da morte estão sentados. Chegamos com alegria no nosso quarto domingo. É a reta final desse nosso momento de preparação para celebrarmos com alegria o Natal do Senhor. Tomo aqui algumas palavras para a introdução dessa nossa quarta semana, que estão na página 76. Esta semana ela se abre com uma promessa, a promessa de um sinal. Um sinal que começa sendo anunciado pelo profeta Isaías, que justamente é a leitura da missa, a primeira leitura da missa que nós vamos ouvir nesse domingo, onde um sinal que é uma virgem que vai dar à luz a um filho. E esse sinal termina lá com o cumprimento da promessa, ou seja, esse sinal ele se torna visível a toda a criatura. Nos sinais, nós vemos a notícia tornando-se realidade. E isso enche a nossa vida de esperança, uma esperança alegre, de modo que, reconhecendo esse sinal, nós cantamos, como Alceu Valença, eu já escuto os teus sinais. O advento é esse tempo de viver em atitude de abertura, para receber o carinho de Deus que nos vem na celebração do Natal. Nós aceitamos ou não esse carinho de Deus? Podemos palpar sua mão misericordiosa, contudo, será que deixamos prolongar os efeitos desse encontro amoroso no cotidiano, no nosso dia a dia? Fica aí esse nosso convite, essa nossa provocação para iniciarmos com alegria essa quarta e última semana do nosso advento, como preparação para o Natal. Tomemos aqui a introdução para o dia de hoje. A notícia boa desse quarto domingo do advento é que Deus, ele veio e ele vem caminhar com a humanidade, oferecendo uma proposta de vida e comunicando de várias maneiras o seu plano de amor. Este Emanuel, que é Deus conosco, é Jesus visível, palpável, que anda nas ruas, entre os edifícios de nossas cidades e entra em nossas casas. Contemplemos a noite escura de José e nela as nossas noites escuras iluminadas pela palavra de Deus. Vamos agora tomar algumas respirações mais profundas, nos ajudando nesse momento a fazermos a nossa meditação. Respire profundamente algumas vezes, puxando o ar pelo seu nariz, retendo esse ar por alguns segundos e depois soltando esse ar lentamente pela boca. Faça isso algumas vezes, puxe o ar pelo seu nariz, retenha esse ar por alguns segundos e depois vá soltando esse ar pela sua boca e nisso torne consciente sua respiração, esse movimento que é natural do ar que entra, do ar que sai, da presença de Deus que cada vez mais vai nos enchendo, vai nos planificando, e esse esvaziamento de nós mesmos, de nossas preocupações, de nossas agitações, de situações futuras, coisas que eu tenho que fazer. Nesse momento vou procurando me esvaziar um pouco de tudo isso para poder me colocar
diante da presença de Deus. Vá tomando consciência de que você deseja nesse momento estar diante da presença de Deus. Que todo o seu ser, que você esteja nesse momento aqui pleno, inteiro, para essa oração. E de um modo bastante consciente, toque o seu corpo, marcando o seu corpo com o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Façamos a oração inicial, pedindo nesse momento ao Senhor que Ele ordene, harmonize, oriente mesmo todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos, todo o meu desejo, todas as minhas operações, que nesse momento elas estejam ordenadas para Deus, para o seu louvor, para a sua adoração, para o seu serviço e para o serviço dos meus irmãos e das minhas irmãs. E faço o pedido da graça. A graça a pedir nesse domingo: Senhor, que eu seja sensível aos seus sinais, como José, para ser notícia boa no mundo e colaborar com o projeto de Deus. Tomemos agora o texto de hoje, que é do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Você pode pausar o vídeo e reler esse texto mais uma ou duas vezes, procurando saborear as palavras do texto bíblico e tirar proveito, transformando essas palavras na sua oração. Continuando no nosso livro, na página 77. Imaginar a cena. Faça agora esse exercício de imaginação e, com a ajuda da sua imaginação, procure entrar nessa cena bíblica. Imagine os elementos, o cenário, esse lugar onde está São José. Imagine José dormindo, ou pelo menos distraído. Contemple São José, seu rosto, seu semblante,
suas vestes, sua postura. Vá construindo esse lugar aonde José está, esse cenário onde José se encontra dormindo ou pelo menos distraído. Que lugar é esse que José está? Qual a sua postura? Qual a posição do seu corpo? Faça silêncio junto do silêncio de José. Procure contemplar esse momento de tranquilidade, de calma na vida de José. Ouça o silêncio e nesse silêncio procure escutar a voz de Deus que vem a José a partir do seu sonho. Faça companhia a José nesse momento. Sinta-se próximo dele e sinta a sua obediência diante da interpelação de Deus. Procure, nesse silêncio, escutar a voz do anjo que no sonho fala a José. Imagine esse anjo. Imagine-se dentro desse sonho e procure escutar as palavras do anjo dirigidas a José. Refletir para tirar proveito. O profeta Isaías, na noite do povo de Israel, capaz de conectar-se com Deus dentro de sua realidade, percebe os sinais de Deus, que não abandona o seu povo, e percorre com ele o caminho da história. Renova a nossa esperança, deixando a palavra cair de sua boca. A Santíssima Trindade contempla a noite do mundo, se compadece e decide descer para salvá-lo. Também nós podemos encher-nos desse desejo de redenção do gênero humano, tocando as entranhas de misericórdia da Trindade. O justo e obediente José, fiel à lei, é parceiro de Deus no cumprimento de seu plano. Jesus é a encarnação viva desse Deus conosco, que vem ao nosso encontro carregado por uma menina, trazendo um projeto de vida nele, e é ao humilde artesão a quem Deus recorre para auxiliá-lo, pois é certo que José passou pela experiência da noite escura. A noite de José, essa noite escura, foi uma noite carregada de angústias, uma noite carregada de provações, uma noite carregada de sofrimentos diante do silêncio de Deus, mas uma noite boa no meio da noite, uma notícia boa no meio da noite. A palavra ilumina a José e levanta José. Enquanto dorme, a semente cresce, pois o guardião de Israel
não dorme nem cochila. Esse Deus que tudo pode é também um Deus sinodal, ou seja, um Deus que caminha conosco e conta com a nossa participação nos seus projetos. Minha vontade é conquistar toda a terra. Quem quiser vir comigo deve trabalhar comigo de dia e velar de noite, e assim por diante, para que tenha parte comigo na vitória. Eis o convite: acolher a palavra proposta e deixar-se transformar. Uma vez dito tudo isso, fiquemos mais um pouco na nossa meditação, procurando saborear a presença do Senhor a partir da companhia de José, do seu sonho, e fiquemos um pouco com José. José, que estava pronto para casar com Maria, que fica sabendo da gravidez de Maria, que no primeiro momento fica confuso, que toma uma decisão de deixá-la em segredo e que depois é visitado em sonho pelo anjo, que explica a José que aquilo que vai acontecer com Maria não é obra de um outro homem, mas que é a ação de Deus, é a presença do Espírito, é Deus agindo na vida de Maria. Mas antes que isso tudo aconteça, contemplemos José, que por algum momento é tomado pelas provações, pelas dúvidas, pelas incertezas, pela dificuldade de tomar uma decisão. E coloquemos nessas dúvidas, nessas incertezas, nesses caminhos da nossa vida que às vezes ficam também confusos, coloquemos as nossas dúvidas. José experimenta a sua noite escura. Nós também experimentamos as nossas noites escuras. São as noites escuras dos nossos cansaços, as noites escuras das nossas dúvidas, as noites escuras das nossas incertezas, daqueles momentos em que a gente não consegue enxergar bem o caminho, em que a gente é tomado tantas vezes pela dúvida do que fazer, ou por caminhos que são muitos e eu não sei qual deles é o mais acertado, ou muitas das vezes por não encontrar caminho nenhum, me sentir como que num beco sem saída. É a noite escura de José, a noite escura nossa. E no meio da noite de José, ele é visitado pelo anjo. No meio da noite de José, ele recebe uma boa notícia de que Deus é aquele que está conduzindo a história. É Deus que conduz a história de Maria. E é Deus agora que quer também conduzir a história de José. Identifique-se com a noite escura de José e medite também sobre a sua própria noite escura. E permita que a luz que brilhou no meio da noite, no meio do sonho de José, também brilhe na sua vida. Que a palavra que orientou José também seja a palavra que oriente, que dê sentido, que dê um norte para a nossa própria vida. Façamos um silêncio e fiquemos um pouco mais fazendo companhia
para José.
E nós vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade do encontro com Ele. E com o coração agradecido rezamos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembre de você fazer a revisão da sua oração no seu caderno, no seu diário espiritual e pergunte-se: em que ou em quem coloco a minha confiança e esperança? Até onde sou disponível para colaborar com Deus? Qual a minha disponibilidade para colaborar com o Senhor? Quais são minhas noites escuras? E quais sinais me revelam a comunicação de Deus? Medite um pouquinho e tome nota daquilo que ficou mais forte nesse momento da sua oração. Lembrando que amanhã, segunda-feira, a gente tem mais um grupo de partilha às 19 horas, lá no salão da Igreja Nossa Senhora da Paz, na Cidade Alegria, Resende, e eu espero por você lá, tá bom? Vai ser a nossa última partilha antes de celebrarmos a festa do Natal. Lembrando que o nosso retiro não é só do Advento. O nosso retiro vai continuar também no tempo do Natal. Então, amanhã é a nossa última partilha antes do Natal do Senhor. Mas na outra segunda-feira nós vamos continuar, agora já dentro do tempo do Natal. Então vamos seguindo aí, se não me engano, até o dia 4 de janeiro, que é a festa da Epifania do Senhor, vai ser o último momento, de fato, do nosso retiro do Advento e Natal. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, que você tenha uma ótima quarta semana do tempo do Advento e desde já uma ótima celebração do Natal do Senhor.